Olá, espero que esteja tudo bem. Hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês esse momento de retomada do objeto de conhecimento que trabalhamos em sala de aula, que são as peças publicitárias. Como é de conhecimento de vocês, partindo daquilo que nós trabalhamos, das anotações, dos slides, dos nossos trabalhos que foram feitos, né? Vocês tiveram a oportunidade de produzir peças publicitárias das diversas áreas na sala de aula. Depois vocês tiveram oportunidade também de entregar o trabalho em que construíram 12 anúncios, né, 12 peças publicitárias das campanhas de saúde de cada mês. E sem falar das atividades, daquilo que nós fomos desenvolvendo na sala de aula. E na terça-feira, no dia 16, vocês terão a oportunidade aí de colocar tudo isso em prática, construindo belos anúncios publicitários, belas peças publicitárias, em que eu terei a oportunidade de apreciá-las. E quero então começar essa nossa aula de hoje, essa nossa revisão, dizendo que vocês estão preparados para essa avaliação. Eu tenho certeza que darão show. Essa aula ela se destina aos alunos do CPMG, Geraldo Andrade Martins, do nono ano A e do nono ano B. Eu sou o professor Vinícius Vieira, professor de produção textual dessas turmas. A primeira coisa, antes de nós adentrarmos para uma discussão um pouco mais profunda, é entender que o objeto de conhecimento, peças publicitárias, ele está inserido na BNCC, no nosso DCGO, que é o documento norteador do nosso trabalho enquanto Secretaria de Educação, enquanto Colégio da Polícia Militar. E lá está descrito as peças publicitárias. Como eu já falei na sala de aula, uma peça publicitária ela não se restringe a um único objetivo, mas ela é muito vasta, porque nós trabalhamos desde, por exemplo, a venda de um produto ou a compra, até, por exemplo, a divulgação de um evento, de um festival, a conscientização de uma ideia. Então, é muito vasto essa área do conhecimento e de extrema importância para nós. Haja vista que nós somos consumidores, haja vista que nós estamos expostos o tempo todo a peças publicitárias que querem influir sobre nós, que querem influenciar de alguma forma sobre a nossa vida, seja na busca de adoção de ideias, ou até mesmo na busca da venda, da compra, do lucro. E é um conteúdo muito pertinente para vocês do nono ano, que estão aí construindo a personalidade e a identidade crítica, e esse é o nosso papel. Então, nós vamos traçar alguns pontos de discussão, e fiquem ligados na aula, tá? E já me coloco à inteira disposição também de vocês para qualquer dúvida. Nós vamos começar aqui com a seguinte pergunta: você costuma ver propagandas em seu dia a dia? Eu quero que você comece a refletir aí sobre essas indagações. Com certeza, né, no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade e nós somos influenciados e nós estamos o tempo todo rodeados de propagandas, seja elas com os diversos objetivos possíveis, principalmente, por exemplo, na escola, em que nós vemos propaganda de atividades que serão realizadas, projetos, ações, quando nós ligamos à televisão, quando nós acessamos as redes sociais. E aí tem uma segunda pergunta: você já comprou um produto só porque gostou de sua propaganda? Seja sincero. Será que você já adquiriu um produto, seja ele qual for, porque de fato gostou ou porque foi influenciado por alguém que usa, por alguém que comprou, pelo seu grupo social, pela sua roda de amigos? Você costuma comprar produtos sem realmente precisar deles, né? Tem muitas pessoas que têm essa prática.
de ir comprando, justamente porque são influenciados pelas peças publicitárias. Então, essas perguntas, elas nos mostram como nós estamos inseridos nesse meio midiático, nesse meio de publicidade e propaganda, né? Nós somos... E a pergunta, né, que vai nortear a nossa discussão de hoje é: por que estudar o gênero anúncio publicitário? Por que nós vamos estudá-lo? Né? E a resposta é: a todo instante somos bombardeados por mensagens publicitárias que tentam nos persuadir. O que é persuadir, né, Vinícius? Persuadir é convencer, que tenta nos convencer, que tenta fazer com que nós adotamos ou compramos uma determinada ideia ou um produto. Em geral, as ações de consumo. E essas ações de consumo vai desde coisas simples, como, por exemplo, um lanche que você compra, a talvez a compra de um carro, de uma casa, de uma ação, de um evento que você vai para participar, seja ele de uma esfera cultural, religiosa. Então, nós estamos o tempo todo influenciados e bombardeados por mensagens, seja essas mensagens veiculadas pelos diversos suportes possíveis. Mas o tempo todo nós estamos sendo impactados, estamos sendo alcançados por esse tipo de recurso. Por isso, estudá-los, por isso a importância. O anúncio, aqui eu trouxe para nós começarmos a visualizar e vislumbrar algumas coisas. Aqui nós temos um anúncio simples, mas só para nós entendermos mais ou menos como que ele é disposto. E aí você já vai pensando aquilo que você precisa contemplar lá na nossa avaliação e para o final fala um pouco sobre ela. Aqui nós temos um anúncio que tem todas as partes que compõem uma peça publicitária, que é o título. Esse título ele tem como objetivo principal ser chamativo, prender o meu leitor, ser interessante, certo? Ele geralmente vem disposto de uma forma maior, com letras chamativas, utilizando de uma fonte que chame atenção. Depois nós temos, e isso seria o uso da linguagem verbal, né? E todo o texto publicitário, a peça publicitária, ela vai nascer de uma linguagem multimodal, como eu já falei na sala de aula para vocês. O que é a linguagem multimodal? É a linguagem que parte da utilização tanto do recurso escrito, que seria a parte verbal, mas também fazendo uma integração com a parte não verbal, que são as imagens. Então, nós temos como obrigatório o uso tanto das palavras escritas quanto da imagem. Aqui nós temos os dois, né? Olha qual que é o título. Qual animal que deixou essas pegadas? E aqui nós temos alguns exemplos dessas pegadas. Né, que seria o quê? Seriam os lixos que são descartados de forma indevida. Logo abaixo nós temos o texto, e esse texto, por mais que não dê para nós vermos aqui, mas é um texto explicativo em relação a essa campanha, que é uma campanha relacionada justamente à questão da sustentabilidade ambiental. E aí nós temos a assinatura. A assinatura nada mais é do que o logotipo, do que o slogan, também faz parte, né? E aí nós temos aqui, ó, Fundação SOS Mata Atlântica. Então, assim, ó, por exemplo, se você lá na avaliação, eu passei para você construir uma peça publicitária de conscientização sobre o desmatamento. Então, você vai construir isso, você vai colocar um título, vai colocar as imagens, um pequeno textinho explicando, e vai também fazer a sua assinatura, que seria ali o logo da empresa, que pode ser fictício, que pode ser real, enfim. Vamos seguindo e aí nós vamos conversando. O que é o slogan? Né? O que é o slogan? Porque ele é importante. O que é isso? Aí nós temos 4 opções de pergunta. Um parágrafo explicativo é um slogan?
Texto não verbal apresentado em anúncios publicitários, gênero textual muito comum na literatura, frase de efeito de fácil memorização. Eu quero que você pense aí. Qual a resposta adequada? O que você acha que poderia ser considerado como slogan? Lembrando das nossas aulas, daquilo que nós já falamos. Um parágrafo explicativo, nós sabemos que não é. Até porque nós não construímos muitos... A linguagem verbal, ela é utilizada de uma forma muito sucinta dentro das peças publicitárias, porque a peça publicitária ela tem um objetivo rápido, que é de transmitir uma mensagem direta, pronta e rápida, que comunica direto com o nosso leitor. Texto não verbal apresentado em anúncio publicitário? Não, porque o slogan, ele é justamente a parte verbal, a parte escrita. Gênero textual muito comum, slogan não é um gênero, ele faz parte das peças publicitárias. Então, o slogan é a frase de efeito de fácil memorização. Por exemplo, a empresa Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. É um slogan, todo mundo conhece, né? Do Red Bull. Red Bull te dá asas. É um slogan, certo? Então, nós temos são as frases curtas de efeito, mas que chama a atenção. E aí você precisa construir essa frase do anúncio publicitário que você for desenvolver lá na hora da avaliação. A resposta, então, frase de efeito de fácil memorização. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a Hellmann's, que é uma empresa de maionese. Hellmann's, verdadeira maionese. É o slogan que a Hellmann's usa. Todos os produtos vão vir com esse slogan. Nós temos aqui também, olha, terrível contra os insetos, contra os insetos. Né? Aqui nós temos outro slogan. Juntos contra o mosquito. E vários produtos dessa empresa. Como eu disse, tomou Doril, a dor sumiu. Aqui nós temos amo muito tudo isso. Ou seja, são frases que as próprias empresas elas usam essas frases em muitas ocasiões para que as pessoas possam decorá-las e quando escutar já faz menção aos produtos pertencentes àquela empresa. Então, primeira coisa que você vai criar quando for fazer o seu anúncio publicitário, e a dica é que o nosso anúncio publicitário não será não obrigatoriamente será sobre um produto, porque assim como é ensinado na sala de aula, nós podemos fazer um anúncio publicitário de um festival, de uma festa, de um evento, de um produto comercial, de uma ideia. Como assim de uma ideia? Doações de órgão, por exemplo, doação de sangue, campanhas de agasalho, campanhas de vacinação. De cultural. Vai acontecer uma peça teatral na escola. Eu posso fazer um anúncio publicitário. Quando eu anuncio um local, um evento, eu preciso colocar horário, local, onde ele vai acontecer, se vai ter algum valor, ou se a entrada não tem valor, né? Será totalmente grátis. Então, tudo isso nós precisamos deixar explícito. Lembrando, tem uma estrutura e essa estrutura deve ser seguida. Aqui nós temos um anúncio publicitário a respeito, uma peça publicitária do coronavírus da Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Esse tipo de texto, ele é um texto não comercial, porque ele não visa lucro financeiro, ele não está vendendo nada, mas é um texto informativo e de caráter mesmo de convencimento. Né? Quem é responsável aqui é o governo do Estado. E o governo do Estado, ele quer o que aqui? Ele quer levar as pessoas a adotar práticas de prevenção contra o coronavírus. Mas ele utiliza uma peça publicitária para isso. Então, os anúncios publicitários são textos de natureza argumentativa, produzidos para influenciar e convencer as pessoas a adquirir algum produto ou mesmo comprar ideias. O que é comprar ideias? Aderir a essas ideias. Fazer com que aquilo que o anúncio está dizendo, eu queira também aquilo para mim.
E aí eu utilizo a estratégia de palavras escritas, de imagens, de desenhos, de cores fortes, vibrantes, de uso de letras com tamanhos diferentes, com formatos diferentes. Tudo isso para chamar a atenção. Tudo isso para fazer com que o meu leitor queira olhar e queira aderir, e queira participar, e queira comprar aquilo que eu estou anunciando. Então, é de extrema importância. Como que seria a forma composicional, né? Como fazer um anúncio, uma peça publicitária? Então, nós vamos ter o título, que é a frase-chave, o texto, que é um pouco menor ali para trazer mais informações, o slogan, que é a frase de chamamento, e a assinatura, que seria ali no canto direito ou esquerdo, pode ser o logo que você vai criar com o nome da empresa. O público, né? Você precisa pensar para quem que é esse público. Por exemplo, eu vou fazer um anúncio publicitário da festa junina do Colégio da Polícia Militar. Então, nós sabemos que vou colocar um título, festa junina, taranana, do Colégio da Polícia Militar, CPMG, o texto que seria o quê? Trazendo data, horário, local, onde que vai ser, preço e tal. A assinatura lá no canto eu coloco o slogan do colégio e tal. E o slogan ali, o logotipo, né, na verdade, que você vai colocar na assinatura, o slogan você pode criar. A melhor festa, por exemplo, de Tapaci, o melhor arraiá, vem pro militar, enfim, você vai criar ali uma frase clichê. Veículo de comunicação que nós utilizamos para publicação de peças publicitárias. Seja nós podemos usar televisão, rádio, outdoor, revista, jornal, nós podemos divulgar através das redes sociais, através das plataformas midiáticas, através de material impresso, enfim, então existem diversos veículos de comunicação. Produto, né? Você pode tanto trabalhar com a divulgação de ideias, de eventos, de material, de venda de objetos, enfim. Então, o campo é bem vasto. Aqui nós temos algumas frases que estão logo ali abaixo. Eu trouxe elas só para vocês terem conhecimento. Vocês podem pausar e ler depois, tá bom? Não tem problema. Qual é o público destinado desse anúncio aqui? Olha, é da Batavo e diz assim: use saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si, né? Qual o público-alvo? Por quê? Gente, está falando de saia. Logo do lado, nós vamos perceber uma menina. Parece ser. Então, a gente já aqui parece que dá para entender que o público-alvo dessa campanha é o público feminino. Agora, por quê? Vamos ver? O público, olha, é feminino, pois na imagem vemos a imagem de uma mulher e também a palavra saia, com mais de um sentido, né? A saia aqui não é só no sentido da saia física, mas é no sentido também de sair, né, de si, de sair, de andar, de passear, enfim. Então, nós podemos dizer que o anúncio publicitário tem a intenção de convencer o leitor, o pessoal, de algo, de algum produto, de alguma ideia. É um texto argumentativo porque ele busca isso. Apresenta a linguagem verbal e a não verbal, ou seja, o uso de imagem e o uso de palavras. Os verbos que estão no imperativo, o que é isso? Eu utilizo verbos, por exemplo, compre isso, venha participar, não fique de fora, que eu estou dando conselhos, pedidos. Adquira seu ingresso antes que acabe. Então, todas essas informações você está comunicando direto com o seu leitor, levando ele a aderir àquela ideia. Presença do slogan, que é a frase clichê, e o uso do logotipo, que é a assinatura que vem logo no final ali do seu texto, geralmente no canto. E seria isso, né, a nossa aula de hoje. E o que eu quero deixar, principalmente como mensagem aqui para nós, pensando justamente no que vocês precisam apresentar na terça-feira, é o seguinte: leia a proposta de redação. Lá eu explico muito bem. Vocês vão ter uma situação em que você precisa construir uma peça publicitária para divulgar algo. Lá já está explicando. E aí você vai construir, tem um espaço, como eu ensinei para vocês, quando nós construímos
uma peça publicitária, nós preenchemos todo o espaço. Nós precisamos ter noção de letra, tamanho, lembrando que tem que ter título, que tem que ter imagem, que tem que ter um pequeno texto explicativo, a assinatura do lado, que não é a sua assinatura, mas é o logotipo que você vai criar, e o slogan, que é a frase clichê para chamar a atenção. Então, assim, faça com atenção, leve lápis de cor, leve canetinha, leve lápis de escrever, caneta, cuidado com a escrita. Seu texto ele tem que estar claro, ele tem que passar todas as informações, ele precisa ser objetivo ao mesmo tempo, para que quando eu leia, e eu estarei ali como leitor, eu entenda do que você está falando e queira participar daquilo que você está divulgando, e queira comprar aquela ideia, e queira viver ela também. Eu confio muito no trabalho de vocês, sei do tanto que nós trabalhamos nesses últimos dias dentro desse assunto, e quero dizer para vocês, façam um excelente simulado de redação. Não é qualquer texto. São textos que fazem a diferença na nossa vida. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por esse tipo de texto. E nós precisamos entender como eles funcionam. E eu tenho certeza que o resultado vai ser excelente. Um abraço a todos. Vejam esse vídeo quantas vezes for preciso. Treine na sua casa. E na terça-feira o resultado virá da melhor forma possível. Um abraço a todos, tenha um excelente final de semana e um bom descanso. Eu aguardo vocês na terça-feira.